Olá, meu nome é Elton, sou da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Lençóis Paulista. Nessa oportunidade vou apresentar para vocês mais uma videopalestra, cujo tema é Fragilidades e Potencialidades do Uso do Solo. Esse tema é relativo também à data comemorativa de 14 de agosto, que é fixado como o Dia de Combate à Poluição, definido por lei municipal, além de abranger um dos temas de educação ambiental das diretivas do Programa Município Verde Azul. Falando do Município Verde Azul, para quem ainda não conhece, este é um programa do governo do estado de São Paulo que envolve os 645 municípios paulistas, na qual auxilia a gestão pública no desenvolvimento das diretivas da pasta de meio ambiente. Então, nesse sentido, são traçadas 10 diretivas na qual precisamos cumprir as metas, né? Trabalhar a educação ambiental, dentre outras ações importantes. Esse tema também está ligado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são as metas, né, que traçadas pelas nações do planeta, para que até 2030 essas metas sejam trabalhadas e alcançadas. Geralmente os temas são associados a uma dessas diretivas, né, a uma dessas metas, e isso é importante saber também. Sobre o solo. O solo nada mais é do que uma fina camada de terra. Tem grande importância na vida de todos os seres vivos e mais do que uma porção de terra onde se planta, ele é responsável pela vida. É no solo e subsolo férteis que brotam as nascentes de água doce e onde a vida germina, fornecendo água, ar, alimento e qualidade para a vida no planeta. O solo ele é formado por um processo natural de desgaste das rochas pelas ações do sol, da chuva e dos ventos durante bilhões de anos, proporcionando a incorporação dos minerais, que junto com a água geram a vida e a fertilidade do solo. Aqui vemos uma imagem do mapa pedológico do Brasil. Cada cor contida nesse mapa representa um tipo de solo. Portanto, o nosso Brasil ele apresenta diversos tipos de solo, né? Aqui também mesmo mapa, só que restrito ao estado de São Paulo. Podemos ver que em nossa região, que é a região central, a região de Bauru, predominam os solos de latossolos. Sobre o latossolo, que é o característico do nosso município e da nossa região, podemos dizer que é um dos solos mais comuns do Brasil, cerca de 39% do território nacional, encontrado em todas as regiões e biomas do nosso Brasil. Como principais características podemos destacar que são latossolos vermelhos, né? No caso, vermelhos, são solos minerais e homogêneos, portanto eles não apresentam pouca diferenciação em seus horizontes. São solos profundos, bem drenados, textura média ou mais fina. Solo argiloso ou muito argiloso. Apresenta óxido de ferro, que caracteriza com a sua cor avermelhada, e também alumínio. Capacidade produtiva estável, corrigidos quimicamente com adubação e técnicas de conservação do solo. Apresenta propriedades físicas muito boas, desenvolvido de rochas básicas, ocorre em relevos suavizados e fortemente utilizado na atividade agrícola. Aqui vemos um esquema do processo de formação natural do solo ao longo do tempo, desde a rocha-mãe, né, o leito rochoso, a rocha que se desintegra, forma matéria-prima, e os horizontes A, B, C, a matéria-prima, o leito rochoso, a rocha-mãe. Aqui vemos uma imagem real de uma escavação de uma área aqui em Lençóis Paulista. Como podemos ver, é uma imagem que reflete muito a característica do latossolo vermelho, a sua cor avermelhada devido à presença de óxido de ferro. Aqui também no Jardim Primavera podemos observar essa mesma característica do latossolo vermelho. Os tipos de solo geralmente são 3 os principais, né? Solos arenosos, argilosos e calcário.
Uma terra muito importante para que todos conheçam é o humus, também conhecida como matéria viva, é a parte onde se encontram os restos de matéria orgânica de animais e vegetais em decomposição, ou ainda seres vivos, como insetos, minhocas e outros. É um solo muito utilizado em plantações por ser um solo fértil. A vegetação também tem seu papel na preservação e conservação do solo, uma vez que funciona como uma capa protetora, impedindo que as chuvas fortes que destroem as partículas arrastem na força da enxurrada os nutrientes. A vegetação serve ainda para proteger o solo da forte insolação que resseca a camada superficial, facilitando a erosão. Podemos destacar aqui como potencialidades, a agricultura, a produção de alimentos. O Brasil é conhecido como o celeiro do mundo, já que é considerado um dos países mais produtores de alimentos, o quarto maior produtor de alimentos do mundo, atrás de China, Estados Unidos e Índia, mas é o segundo nas exportações, depois dos Estados Unidos. A soja, o açúcar e o café estão entre os principais produtos na pauta das exportações brasileiras. Outra característica essencial é que o solo também está ligado à produção de água, Solo e água está tudo conectado. Então, portanto, duas características essenciais aí em relação à água e solo: porosidade e permeabilidade. Nós aqui do Brasil somos bastante beneficiados, pela presença do aquífero Guarani, que é um dos maiores do planeta, e o aquífero Alter-Chão, na região amazônica. Então, esses aquíferos são grandes reservas hídricas subterrâneas, que abastecem muitos dos municípios, muita população. Então, tudo isso é importante dizer. A relação de água e solo, como isso pode ser relacionado? A gente pode verificar na proteção das nascentes, no afloramento de água da água subterrânea no solo. Então, essas nascentes precisam ser protegidas, com um raio de 50 metros ideal no entorno da nascente, e ao longo do percurso de um rio, quanto maior for a largura do rio, maior tem que ser a área de preservação permanente. A exploração minerária, o setor de construção civil, muitos dos materiais são adquiridos desse processo de exploração minerária. Fragilidades, falando um pouco dos fatores negativos em relação às ações do homem e à conservação do solo. Nesta imagem vemos um rio, com o gado tendo acesso a esse rio. E isso não é um bom sinal, já que favorece o pisoteamento do solo, assoreamento do rio. Então, a conservação da mata ciliar também é frágil nessa imagem. Podemos destacar dentre esses problemas principais: o deslizamento de encostas, Então, o uso e ocupação do solo é muito importante. Ter essa preocupação, construir moradias em áreas de risco é muito perigoso. Dia 14 de agosto é conhecido como Dia de Combate à Poluição. Nesse sentido, podemos destacar aqui as principais causas de poluição do solo, como por exemplo as práticas agrícolas inadequadas, gerenciamento inadequado de resíduos sólidos, armazenamento inseguro de produtos químicos e perigosos e resíduos nucleares, o solo lixiviado de aterros mal gerenciados e o descarte sem controle de resíduos de lares, plantas industriais e mineração. Tudo isso afeta e polui o solo. Em Lençóis Paulista, podemos destacar o programa Coleta Certa, que visa a prática da coleta seletiva, a separação do orgânico do reciclável. Isso também está ligado à questão da não poluição do solo, uma vez que você cuidando do seu lixo, do seu resíduo, você evita o descarte irregular. Aqui uma imagem do nosso aterro municipal, quando foi inaugurado. Ele está licenciado e em operação. O descarte de diversos tipos de resíduos também ajudam a não contaminar o solo, a não poluir,
descarte de lâmpadas, pilhas e baterias, pneus, restos de galhos, materiais inservíveis, eletrônicos, óleo de cozinha ou óleo em geral, resíduo de construção, embalagem de agrotóxicos, são alguns dos itens que a gente precisa saber como destinar para evitar a poluição. Olha aí os resíduos agrotóxicos, né? O setor agrícola tem que ter bastante preocupação com esse fator. Fragilidades do uso do solo ainda podemos destacar o processo erosivo, que é o empobrecimento do solo, a desertificação, que é outro problema grave que ocorre, as queimadas, né, que põem em risco a vegetação e a conservação do solo, como a gente já comentou. Portanto, queimadas urbanas ou florestais, elas são consideradas crimes pela Lei de Crimes Ambientais, é uma lei federal. Apague essa ideia. O assoreamento também é outro problema em relação ao solo, que destrói nossos rios. Então aí, olha aí, mais uma imagem impactante sobre o uso de agrotóxicos, para a gente refletir sobre isso. E o nosso Brasil, né? Ele é sempre rico na natureza, então a gente tem que favorecer todo o processo de conservação. Algumas práticas positivas como a agroecologia, uso e manejo do solo, rotação de culturas, divisão de áreas de pastagens, adubação verde, controle de erosão e assoreamentos, conservação de estradas rurais para evitar o processo de erosão. E na área urbana, né, o plantio de árvores, né, pomares comunitários, plantio de árvores para arborização urbana. Dia 15 de abril é o dia da conservação do solo, mas nesse momento estamos destacando o dia 14 de agosto, que é o dia de combate à poluição. Então, sendo assim, finalizo essa apresentação e espero ter contribuído para o melhor esclarecimento e conhecimento geral de todos. Muito obrigado